E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. Eu não sei porque eu apresento o vídeo ainda assim, porque o blog está abandonado há tanto tempo, né? Acho que desde 17 de fevereiro que eu não posto nada, mas eu voltaria a postar. O que importa é que sim, temos vídeo novo e é vídeo resenha, não de um, mas de 2 livros. E esses livros estão juntos aqui nesse vídeo, eu não faço ideia por quê. Bom, brincadeiras à parte, os 2 livros foram enviados como cortesia pelo grupo editorial Record. Já falei pra vocês que é a mais nova parceria do canal. Os 2 têm como semelhança o fato de serem da mesma editora, de terem capas cinzentas e serem livros curtos. Mas tem mais coisa que une os dois. Os 2 livros, curiosamente, apesar da base mesmo não ter nada a ver um com o outro, ambos falam de memória. E da memória afetiva, mais especificamente, ou seja, de como as lembranças, os acontecimentos, os eventos podem e são certamente influenciados pela emoção que lhes é atribuída. Eu vou começar falando pelo ganhador do Prêmio Nobel de 2014, Patrick Modiano, ou seja lá como se pronuncia o nome dele. É um autor francês que escreveu o livro Remissão da Pena. A editora Record vai publicar acho que mais 2 livros, né? Ele tem uma espécie de trilogia, digamos assim, mas vamos focar neste primeiro livro. Eu poderia dizer que Remissão da Pena, logo de cara, é um livro bom. Só que, talvez, se eu não tivesse lido Marcel Proust antes de Patrick Modiano, eu diria certamente que esse é um livro excelente. Por quê? Eu já começo a resenha de um livro falando de outro. Como assim? Para vocês entenderem. Quando eu li Remissão da Pena, eu fiquei o tempo todo lembrando de Em Busca do Tempo Perdido, O Caminho de Swan, que foi o primeiro e único volume que eu li desse conjunto de Marcel Proust. E eu, assim, logo de cara, eu não pesquisei sobre as influências de Patrick Modiano, mas me pareceu muito semelhante ao estilo de escrita do Marcel Proust. Né? Ele pega alguns elementos da memória e começa a desenrolar, contar a história de vida dele a partir de alguns acontecimentos que parecem muito banais, muito corriqueiros, mas que têm uma força emotiva muito grande. Aqui em Remissão da Pena, o Patrick Modiano conta a história dele com 10 anos. O pai não se sabe bem que tipo de vida levava, era uma figura muito fluida na vida dele, que aparecia e desaparecia. Ele expressa uma afetividade, um carinho por esse pai. O pai era carinhoso com ele, mas não era uma figura de destaque, uma figura sólida na vida dele. A mãe era uma atriz que vivia em turnês pelo mundo e que tinha pouquíssimo contato com ele. Na verdade, essa história é, como posso dizer, cheia de buracos, cheia de furos. A gente fica completando os espaços que o Modiano deixa pra gente. Uma coisa que eu achei muito bacana é que é um livro que fala de memória. O Patrick Modiano, adulto, lembrando dele com 10 anos e como era essa vida, como era esse momento em que ele tinha uma mãe e um pai que mais pareciam uma fotografia apagada do que figuras reais na vida dele. Ele e o irmão viviam numa casa com 4 mulheres, se não me engano, mulheres que não tinham nenhuma ligação de parentesco com ele. Ele não entendia muito bem que mulheres eram essas, por que a mãe deixou eles lá, por que o pai não vinha buscar. Mas não era uma pergunta de forma angustiada. Assim, ele queria entender aquela dinâmica, queria entender a vida daquelas pessoas e como ele estava ligado a elas, mas não era uma pergunta angustiada, sofrida. Era uma pergunta de quem é curioso, de quem tem 10 anos e quem entendeu o seu lugar no mundo. E o que eu achei interessante do Modiano é que tanto ele pega, como eu falei, assim como Marcel Proust, a partir do episódio da Madeleine, Molhada no Chá, ele lembra uma série de coisas, ele desfia um novelo. O Modiano também, a partir de várias coisinhas do cotidiano, ele vai desfiando a memória e vai trazendo toda uma carga afetiva associada. Tem alguns personagens aqui que ele apresenta, pessoas que conviviam, que entravam e saíam da vida deles naquele período, mas não tem nenhum personagem marcante, interessante, que me fizesse querer saber mais. O próprio menino que está aqui, também não, o próprio personagem da história, não é uma figura tão atraente que me fizesse querer saber mais de onde veio, para onde vai, o que é que está acontecendo. Eu li como um livro de memórias, como quem lê um diário, mas não foi um texto que me fizesse querer mais, que aguçasse a minha curiosidade. Achei positiva a questão dele deixar lacunas para a gente completar. Ficava tudo muito incompleto, tudo muito fragmentado. Há pessoas que não gostam muito desse tipo de escrita porque elas pedem por uma coisa mais amarradinha. Eu gosto em alguns autores, acho que nesse ponto o Modiano é bacana, porque ele deixa bem espaço para a sua construção também, para a construção do leitor. Mas não foi uma história que realmente me arrebatou. Ele tem um texto bom, um texto bem escrito? Tem. Eu reconheço a qualidade da escrita dele, reconheço. Mas não foi uma coisa que me fez suspirar, não foi um livro que me fez
ter intenso prazer na leitura. Tanto que eu tinha interesse em pedir outros livros do Modiano, porque eu fiquei curiosa com a sinopse desse livro, mas depois que eu li, esse interesse murchou bastante. Pelo menos nessa primeira leitura que eu fiz, né, nesse primeiro contato, não foi uma coisa que me despertou tanto amor. Como eu falei, talvez se eu não tivesse lido Marcel Proust, eu achasse que esse livro fosse excelente. A mesma coisa que aconteceu com O Pântano das Borboletas e com O Corpo, do Stephen King. Talvez se eu não tivesse lido O Corpo, eu achasse a história de O Pântano sensacional. Mas como eu li O Brilhantismo de King, O Pântano ficou menor. Aqui foi a mesma coisa. Se eu não tivesse lido Marcel Proust, talvez achasse o Modiano muito mais interessante, muito mais instigante. Mas eu conheci Proust e aí Modiano ficou menor. Eu anotei algumas coisas para comentar com vocês nessa resenha, coisas que me chamaram a atenção. Então, como eu falei, lembrou-me muito a escrita de Marcel Proust, só que Marcel Proust consegue ser mais poético e consegue enlaçar mais o leitor. É um livro desconfortável, acho que eu comentei isso até no Facebook, no Twitter, não lembro bem, mas Remissão da Pena é um livro desconfortável, é um livro angustiante, é um livro cinzento como a capa. Embora cinza não seja uma cor triste para mim, eu adoro cinza, é minha segunda cor favorita, mas esse livro é denso, ele é pesado no sentido assim, a criança que está narrando não passa essa angústia pra gente, mas a gente sente angústia por ela. É como se ela não se desse conta de quão triste, é uma coisa que me ocorre agora, é como se esse menino que está contando a história dele não se desse conta do quão triste é a história dele, do quão solitária e cruel é a história dele. Mas a gente como leitor percebe, e isso que me deixou desconfortável. O final então é de uma crueldade ímpar, né? Dá uma pena enorme. Os capítulos são bem curtinhos, o que torna a leitura bem fácil, bem rápida. A letra também tem um tamanho muito bom. Eu gostei muito da diagramação da Record. É bem simples e bem leve de ler. Mas, apesar de ser dos capítulos curtos trazerem uma sensação de que você lê mais rápido, também me trouxeram uma sensação estranha algumas vezes. Porque eu lia como quem está arquejando, assim, sabe? Com um pouco de dificuldade de controlar a respiração, porque as cenas iam se sucedendo, iam acontecendo e eu ficava meio esgotada por elas, né? Assim, talvez a carga emocional das cenas fosse mais forte do que eu esperava, não sei. Os personagens são como sombras, todo mundo nesse livro, foi a impressão que eu tive, não só o pai e a mãe do personagem, né, do menino, mas todo mundo nesse livro, a não ser ele, parece sombras. Todo mundo é meio assim, meio uma figura esmaecida, meio uma fotografia que vai se apagando, como fossem fantasmas que entravam e saíam do cenário o tempo todo. A sensação dos personagens foi essa. Ninguém era presente, ninguém era completamente sólido, todo mundo está se desmanchando no ar. E eu fiquei com um pouquinho de inveja do Patrick Modiano, por ter uma memória tão rica, uma memória que reuniu tantos detalhes e ele conseguia lembrar tanta coisa da infância dele. E eu lembro tão pouca coisa da minha infância, eu fiquei com muita inveja, mas ao mesmo tempo entendendo de que boa parte dessa memória infantil é reconstruída, é recriada, é remontada, né? Que a gente nunca vai saber se essa memória corresponde à realidade ou não, e não importa muita coisa, importa aquele tipo de transformação, de construção que a própria pessoa fez, né? Então, essa foi a minha impressão do Remissão da Pena, do Patrick Modiano, ganhador do Prêmio Nobel de 2014. Ok, eu não sou nenhuma crítica literária, mas eu realmente não entendi qual é a grande mágica desse livro para ter ganho o Prêmio Nobel. Enfim. O outro livro é um livro menor ainda, tem 70 e poucas páginas, aquele tinha 120 e poucas, que é O Centro das Nossas Desatenções, do Antônio Torres, que é um baiano que mora no Rio de Janeiro. Um baiano que sempre foi apaixonado pelo Rio de Janeiro, tão apaixonado que ele resolveu reconstituir a história do centro do Rio de Janeiro e os personagens do centro do Rio de Janeiro. Por isso que eu falei que os dois livros tinham essa ponte, né? Falar sobre memória, falar sobre história, falar sobre vidas. Tudo bem que um falava da vida própria, outro falava da vida de uma cidade, de um lugar, e a vida das pessoas costuradas a isso, mas ambos falavam desse aspecto interessante que é a memória afetiva. Gostei muito, muito, muito de ler esse livro. Eu solicitei porque eu também sou uma baiana apaixonada pelo Rio de Janeiro, acho que não tanto quanto Antônio Torres, mas eu gosto muito do Rio, me dá uma sensação de leveza, de vida mesmo. Sempre que eu vou ao Rio, eu gosto muito. E esse livro é muito bacana porque ele tem um cunho bastante histórico, assim. O Antônio Torres remonta até ele volta para o período imperial e mostra as modificações que o Rio de Janeiro foi sofrendo, né, ao longo do tempo.
Ele traz várias fotografias de alguns eventos, de algumas modificações arquitetônicas na cidade. Ele traz curiosidades, como por exemplo, por que os almofadinhas são chamados de almofadinhas? Por que a Avenida Rio Branco tem aquela largura absurda, e foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei no Rio. Assim, 3 coisas me impressionaram quando eu cheguei no Rio, aliás, 4 coisas. Primeiro, o tamanho dos pingos de chuva. Cada pingo de chuva do Rio de Janeiro alaga uma cidade praticamente, né? Encharca uma pessoa. O segundo foi que o Cristo Redentor, assim, eu gosto muito dos pontos turísticos em geral no Rio, mas o Cristo Redentor foi o que teve um impacto enorme pra mim. Eu sei que é clichê dizer isso, mas à medida que eu ia subir na escada rolante e ia vendo aquela figura se descortinando na minha frente, assim, foi emocionante. A terceira coisa foi chegar no centro do Rio e ver a Rua do Ouvidor, porque eu adoro novelas de época, e sempre que tem novela de época as coisas acontecem na Rua do Ouvidor. E essa rua se tornou meio que mítica pra mim. E aí quando eu cheguei no Rio, que eu vi a plaquinha lá, Rua do Ouvidor, é óbvio que eu tirei uma foto, porque eu fiquei muito emocionada, assim. É uma besteira, mas eu fiquei, porque é como se aquele lugar se tornasse de fato concreto, como se ele saísse da ficção e entrasse na vida real. E o quarto elemento que me chamou a atenção no Rio foi a largura da Avenida Rio Branco, gente. A largura e o comprimento. Quando eu cheguei lá, eu falei, uau, o que é isso, meu Deus? Nunca vi uma rua dessa largura. A pessoa pode correr uma maratona para cruzar de um lado ao outro. Um negócio surreal. E ele fala muito de como é que foi construída essa avenida, tal. E sempre que eu falo da Avenida Rio Branco, eu lembro de um amigo que diz que lá tem o melhor McDonald's do mundo, e é verdade. Lá o McChicken é o mais gostoso ever, mas informação irrelevante do dia. Enfim, eu fiz algumas marcações de coisas curiosas. É um livro um pouco complicado de fazer uma resenha, porque eu vou dar spoiler, né? Vou contar coisas que são interessantes você ler, você descobrir ao longo do livro, do texto. Não sei se tem mais algo a falar pra vocês sobre esse livro. Como eu disse, tem muitas curiosidades. É um texto gostoso, é um texto que você degusta enquanto vai lendo e você não para. Eu parei pra dar uma olhadinha nele e li todo, assim, sentada no cantinho rapidamente. É um livro pra você ler em qualquer lugar. Na fila do supermercado, fila do banco, esperando o médico, esperando o ônibus, o táxi, descansando no estacionamento, na hora do almoço. É um livro pra você ler e dar risada solitariamente, assim, degustando as palavras do Antônio Torres. Muito bacana. Então é isso. Esse foi um 2 em 1, digamos assim, um vídeo para falar de Remissão da Pena, do Patrick Modiano, e O Centro das Nossas Desatenções, do Antônio Torres. Esse é um livro angustiante, mais denso, mais pesado. Esse é um livro incrivelmente leve, delicioso, e que você ganha cultura e diversão. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no gostei, ajuda a divulgar o canal e ajuda na minha motivação também. E se quiser deixar um comentário, dar um oi, se apresentar, pode ficar à vontade. Um beijo e até mais. Tchau!